Fala aí, galera, direto aqui do CT Carlos Castilho, como prometido, hoje tivemos a primeira entrevista coletiva do presidente Mário Bittencourt em 2024, uma coletiva que a gente estava com bastante expectativa, já que talvez ele pudesse fazer algum anúncio importante, algo muito relevante. Isso não aconteceu, mas foi uma entrevista importante para esclarecer alguns pontos em relação ao planejamento do futebol para este ano, né? Esse foi o foco principal da entrevista coletiva. Bom, ele abordou, acho que todos os assuntos mais importantes, assim que o torcedor tinha mais curiosidade, falou sobre, confirmou minha informação que eu trouxe para vocês aqui há poucos dias em relação à contratação de reforços. Pode chegar mais um ou até dois reforços ainda para este início de temporada e no sentido, a confirmação no sentido de que um zagueiro não é prioridade para o momento, não significa que não vai chegar, pode surgir uma grande oportunidade, mas o Diniz vai avaliar o elenco que ele tem em mãos, né, para começar esse campeonato carioca e para começar, portanto, esta temporada. Então, já de cara, eu vou trazer para vocês aqui essa declaração do Mário, falando sobre a questão dos zagueiros e também sobre o substituto do André, o provável substituto do André. Ele novamente atualizou a situação do volante, disse que chegou uma sondagem, até uma possibilidade de um clube inglês, só que fez uma proposta muito abaixo daquilo que o clube considera a ideal. Então, não rolou nada e, por enquanto, não tem nenhuma proposta na mesa para o André sair do Fluminense. Mas e quando ele sair? Porque o clube trabalha e sabe que a tendência é de que isso aconteça até o meio do ano. Quem vai ser o substituto do André? O Mário falou sobre isso. Não, vamos lá. Com relação ao zagueiro, o que o Fernando conversou conosco é que ele quer primeiro, enfim, olhar esse início de temporada, né? Porque nós temos zagueiro, assim, é importante dizer isso, porque as pessoas ficam falando, às vezes até no estádio, parece que o Fluminense não tem nenhum zagueiro. E o Fernando terminou o ano usando o Thiago Santos na zaga, e o que ele nos informou no final do ano é que o Thiago Santos seria muito mais utilizado como zagueiro, como volante com ele, porque ele já usou no final do campeonato, né? Vocês sabem a maneira dele de trabalhar, ele às vezes usa o próprio André de zagueiro, já usou o Martinelli de zagueiro, então... Só que assim, como eu disse a vocês, a gente tem que esperar um pouco o baralho mexer aí nesse início de temporada. Eu já disse uma frase aqui há uns 4 anos atrás, né? Zagueiro, quando você tem 6, você tem 5, quando você tem 5, quando você tem 4, quando você tem 4, você não tem nenhum. Fui extremamente criticado aqui, mas eu disse que isso foi uma experiência minha quando eu fui vice-presidente de futebol. Mas a gente tem um treinador que é um treinador um pouco diferente nesse quesito. Aí entra até a questão do André. Se o André não sai agora... Vocês sabem como é que o Fernando normalmente joga no segundo tempo, normalmente tira um zagueiro, recua o André, e a gente passa a ter mais um zagueiro que é o André, né? Então, assim, acho que nessa posição a gente ainda vai esperar mais um pouco, a não ser que surja uma oportunidade espetacular com custo baixo para nós, que é sempre que a gente fica olhando no mercado, a gente está sempre atento a isso. Com relação ao André, assim, sinceramente, aí eu já te digo a você que se a gente permanecer com ele é espetacular, mas a saída dele já era uma saída esperada e planejada, e o Fernando já entende que dentro do elenco a gente tem jogadores, né, que acho que até o próprio Martinelli terminou o ano jogando até como primeiro volante em alguns jogos. Então eu creio, se não estou dando palpite sobre escalação, aí são decisões dentro do campo, mas o que foi passado para nós é que nesse momento, com o que a gente tem, caso o André saia, a gente está bem servido em casa, e a gente não precisa de uma reposição. Se ele não sair, melhor ainda, que a gente tem o melhor volante do futebol brasileiro aqui conosco mais alguns meses. Tomara que, enfim, se a gente conseguisse essa mágica aí, seria muito bom. Ele também falou sobre o retorno do Thiago Silva, mais uma vez reafirmou que vai esperar o contrato do jogador terminar com o Chelsea e só depois, quando ele der o sinal positivo, né, que o clube fará um movimento para tentar trazer novamente o Thiago Silva. Então, nenhuma grande novidade em relação a isso. O assunto talvez mais importante, mais relevante, que o torcedor estava com muita curiosidade para saber, em relação à SAF. O Fluminense finalmente tem um novo investidor que chegaria através dessa parceria com o banco BTG Pactual, né? O Fluminense, de fato, caminhou com essa situação. O que ele disse? Ele preferiu não cravar um prazo determinado, mas garantiu que a SAF do Fluminense vai sair até ao longo desse 2024. Ou seja, que esse ano poderemos ter
mais um passo muito importante para mudar a história do clube, que é a chegada de uma SAF injetando dinheiro no clube sem ter o controle do futebol. Ele falou sobre isso. Mário, boa tarde. Você disse que vai precisar de um grande aporte financeiro para equacionar a dívida... Não, para matar. Equacionada ela está. Isso, exato. Para matar a dívida total do clube, né, que segue crescendo devido aos juros. Houve alguma evolução com o BTG na expectativa de conseguir esse parceiro no mercado que vá conseguir injetar dinheiro no clube para trazer esse alívio financeiro mais a médio e longo prazo? Bom, vamos lá, Vitor. Só fazendo uma pequena correção aí. Eu não disse que a dívida segue aumentando, eu disse que ela segue estabilizada e que a gente não consegue baixar ela justamente por causa dos juros. A gente paga 150, ela cresce 150. Né? Então, assim, nesses últimos 5 anos foi isso. Estou falando isso porque, assim, possivelmente, na publicação do balanço, ela vai ter tido uma redução lá pequena, mas você vai ver que ela está mais ou menos, você pegar do início da gestão agora, vê que a gente pagou muita dívida, mas que ela não baixou proporcional ao que a gente pagou, mas ela não aumentou, porque a gente fez novas dívidas, óbvio, mas não fez dívidas gigantes, a gente pagou mais do que fez, e também o clube está em dia nas suas obrigações, etc. Então, assim, é isso, né? Mais ou menos a conta é essa. O nosso projeto é buscar um investidor para que parte do dinheiro seja para dar uma pancada na dívida e parte do dinheiro seja para investir no futebol. E no futuro, todo o dinheiro ser investido no futebol. E como é que a gente faria isso? Que com dinheiro na mão, a gente consegue possivelmente quitar a dívida com valor menor do que aquele que ela é hoje. O credor sabe que vai receber em 20 anos, a gente chega para pagar à vista, então a gente certamente vai conseguir ou pagar em 10 vezes, enfim, ou em 20 vezes e conseguir reduzir bastante. Então, esse é o projeto. Com relação ao BTG, as conversas seguem, o projeto segue. Eu tenho muita tranquilidade dele ser demorado. Quanto mais demorada a construção, melhor. Acho que está mais do que provado aí de que quem saiu correndo em busca da primeira oportunidade não fez, talvez, grandes negócios, do ponto de vista de estrutura, de perenidade do clube. Então, a gente segue bastante alinhado, bastante avançado. Mas, assim, o nosso desenho, acho que vocês sabem disso, quando acontecer para a chegada do investidor, será um desenho diferente desses que aconteceram recentemente. Né? A gente já está definido aqui internamente que a gente não vai vender o controle do clube. Isso é uma condição sine qua non para a gente, não vender o controle. Deixa eu dizer, mas tem gente que vem sem vender o controle? Tem. Tem até bastante gente que vem, né, com um desenho financeiro e jurídico interessante. Então dá para fazer, nós estamos bastante avançados, não vou dar prazo, porque depois daqui a 3 meses, você falou que daqui a 3 meses, mas a gente acredita que ao longo de 24 essa questão vai estar, felizmente, caminhada, sedimentada, definida, para a gente, enfim, mudar o rumo definitivamente financeiro do clube. E ele também falou sobre a questão do Maracanã, né, essa concessão que vai acontecer. O Fluminense tem a proposta, né, Flamengo e Fluminense tem essa proposta que ele julga ser a melhor, mas ele aproveitou mais uma vez para dar uma cutucada, aí, principalmente no Vasco. Foi uma declaração contundente também do Mário nessa entrevista coletiva. E esse papo de que o estádio é de todo mundo, não, assim, já falei isso, tem outros equipamentos públicos que são de todo mundo, mas tem gente que administra e paga por ele. Isso não te dá o direito de passar na Via Lagos ou na Ponte Niterói sem pagar o pedágio. Assim, de todo é meu também, então eu não pago. Não, como assim? Tem alguém que administra aquilo ali e tem as regras daquilo ali. Então, assim, óbvio que o estádio foi construído, etc., em 1950. Porque se a gente vai entrar na discussão de direito, de quem tem mais direito, eu vou fazer um relato para você. Sabe quantos jogos o Fluminense tem a mais do que o Vasco no Maracanã, na história do estádio? Você tem ideia, mais ou menos? Quase 900 a mais. O Fluminense tem quase 900 jogos a mais que o Vasco na história do Maracanã, jogando lá. O Flamengo tem mais de 2.000 jogos a mais lá do que o Vasco. Mais de 2.000 jogos a mais. Por uma questão simples. Porque o Vasco fez opções de jogar em São Januário ao longo da sua história.
Aí o argumento contrário é, ah, não, mas é porque a gente tem o nosso estádio. Não, tudo bem. Mas em 1998, quando disputou a final da Libertadores, o Maracanã estava vazio lá para jogar. Fez uma opção de jogar a final da Libertadores em São Januário. Foi uma opção, não foi obrigado a fazer. Jogou a final do Campeonato Brasileiro de 2000 em São Januário. Foi uma opção também, podia ter jogado no Maracanã. Tanto é que depois que teve o acidente lá, teve que jogar no Maracanã. Então, assim, isso tira o direito do Vasco jogar lá? Lógico que não. Mas também não tem nenhum outro argumento fático ou jurídico que diga que o Vasco tem mais direito que Flamengo e Fluminense estar no Maracanã. Ou que tem o mesmo direito que não seja ganhar a licitação. Aí tudo bem. Aí quem ganhar, beleza. Mas assim, é um equipamento público. E como equipamento público, também não podemos esquecer que em 2013, Flamengo e Fluminense quiseram administrar o equipamento público e Vasco e Botafogo fizeram a opção, há 10 anos atrás, de não querer o Maracanã. Declinaram de participar. Então, assim, é muito curioso isso, porque assim, a gente pega a história do estádio desde 1950 e parece que sempre foi um estádio super assim, sempre quiseram o estádio. Não, não é verdade. Assim, optaram diversas vezes em não jogar no estádio. E a gente sempre jogou no estádio. O Flamengo sempre quis jogar no estádio. A gente sempre quis estar ali. Entende? Aí você vai dizer assim, ah, mas o Fluminense não tem um estádio daquele tamanho. Ok, mas quando teve o Engenhão, o Fluminense foi convocado a participar. E falou, não, a gente não quer o Engenhão, a gente quer o Maracanã. E o Botafogo quis o Engenhão. Né? Então, assim, por que não querer o Engenhão também? Né? Ele foi super mal interpretado aí, numa entrevista que eu dei, né? Em que eu falei sobre o Engenhão. Aí alguns torcedores do Botafogo ficaram chateados, o diretor lá também me retrucou, porque eu disse, se quem não é concessionário do Maracanã tem direito de opinar no Maracanã, porque o Maracanã é um equipamento público, nós também temos o direito de opinar no Engenhão, porque o Engenhão também é um equipamento público, só que é da prefeitura. Por que a gente não opina no Engenhão? Porque o Engenhão tem uma concessão ao Botafogo. Aí eu falei sobre o campo sintético na época, disseram que eu estava querendo me meter no campo Botafogo. Eu falei, não, não é isso, eu estou dizendo o seguinte, se Vasco e Botafogo têm o direito de meter o dedo na administração de Fluminense e Flamengo no Maracanã, ganhando liminar, jogando com campo ruim, destruindo o campo, ficando tudo cheio de lama, a gente também tem o direito de querer ir lá e dizer assim, a gente não quer jogar no campo sintético no Engenhão, porque é um equipamento público, você não podia ter tirado a grama de lá. Concorda, não? Assim, é isso, mas ninguém vai se meter no campo do Botafogo. O campo do Botafogo é o campo do Botafogo, porque o Botafogo tem a concessão e Maracanã é de Flamengo e Fluminense. Pode continuar com Flamengo e Fluminense? Pode. Pode amanhã ir para o Vasco na licitação? Pode. E aí, beleza, vai ter que ter as regras do concessionário do estádio. Isso não significa que nós não vamos deixar ninguém jogar lá, ou que eles não vão jogar lá. Isso, inclusive, já foi dito várias vezes em conversas de almoço, dizendo, pô, claro, lógico que se a gente estiver ali eliminado de um campeonato e vocês estiverem muito bem, pô, a gente vai deixar vocês jogarem ali e a gente vai jogar num outro estádio, vai jogar em outra praça. Isso é óbvio que a gente vai fazer. Ninguém aqui é... Repito, não tem nada de clubismo nisso. Não tem nada para prejudicar o Vasco ou o Botafogo e vice-versa. E nem a gente acha que tem do lado deles também, não. A gente só acha que tem que ser uma coisa fair, técnica. Quem ganhar, vai lá, administra. Quem quiser jogar, pede para jogar, a gente autoriza se tiver condição. Ele também falou sobre o patrocínio Master, nenhuma novidade até o momento, é o que a gente já vem informando, o Fluminense vem negociando com outras empresas e também com a Betano, mas muito em breve a gente terá uma novidade sobre isso, tá? Podem ficar tranquilos, porque muito em breve teremos aí provavelmente uma novidade em relação a um novo patrocinador Master, né? Lembrando que o Fluminense segue negociando a possibilidade de uma renovação com a Betano. Para fechar aqui sobre o John Ares, o Mário confirmou que de fato teve aquela proposta da Rússia, que o Ares negou e reafirmou que deseja contar com o jogador para o restante da temporada. Não vou trazer aqui, obviamente, a entrevista coletiva, que foi muito longa, 1h40, mais ou menos, né? A entrevista coletiva, para quem quiser ver ela na íntegra, está lá na Flu TV, né? Eu fiz um resumo aqui para vocês dos principais assuntos, os assuntos mais importantes que foram abordados, né? Que eu sei que vocês estão muito curiosos em relação a muitos temas, mas fiquem tranquilos, porque eu acho que a gente vai ter coisas boas e importantes acontecendo ao longo desta temporada. Beleza, galera? Sempre vale lembrar, né? Aquela moral no like, se inscrever aqui no canal do Leste também é muito importante. Conto com todos vocês. Tamo junto, vamos que vamos.